Olá, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando do outro lado da telinha, você, paroquiano da Paróquia São Vicente de Paulo e também amigos da paróquia, seja bem-vindo para essa nossa conversa. É uma alegria imensa termos aqui o nosso projeto da paróquia Espiritualidade Caminho a Percorrer. E o programa de hoje nós vamos tratar sobre espiritualidade missionária. Para conversarmos sobre esse tema, eu convidei o Padre França, amigo nosso aqui, vizinho da paróquia São Paulo Apóstolo, e ele que tem uma experiência profunda missionária no Amazonas. Daqui a pouco você fala um pouco melhor sobre isso. Seja bem-vindo, Padre França. Muito obrigado desde já pela sua presença. Olá, Padre Ronildo e amigos. Com alegria que aceitei o seu convite para estar aqui, conversarmos sobre esse tema tão apaixonante, né? A missão. Aliás, você foi também, ou é ainda, um assessor da Comissão Diocesana Missionária? Assessor do Conselho Missionário Diocesano. Sim, o COMID. Isso. Então, gente certa para conversar esse assunto que todos nós já estamos e somos envolvidos por causa do batismo. Aliás, quem não é batizado também pode tornar-se testemunha de Jesus Cristo, do seu reino, né? Sem dúvida. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu convido você em sua casa para um instante de silêncio, para nós percebermos Deus presente em nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Muito bem, Padre França, que bacana, viu? Olha, missão. Semana passada, o Padre de Carlos esteve aqui conversando conosco sobre o discipulado. Né? Ser discípulo de Jesus Cristo vem até antes de ser missionário. Né? E hoje o assunto é esta espiritualidade missionária, que todas as pessoas, de modo particular os batizados, todos nós somos envolvidos. Não pensa que é o missionário também, né? Os religiosos, aqueles que saem para outros países, etc. Mas, em todo caso, quem é o missionário hoje? Né? Sim, o missionário, antes de tudo, ele tem que ser um discípulo. Se ele não fizer a experiência de discipulado, ele vai anunciar o quê? Então, é importantíssimo que ele primeiro tenha feito essa experiência de ser discípulo, e aí sim, a partir disso, ele vai anunciar aquele de quem ele é discípulo. Um dia um jovem, há muito tempo atrás, disse: Padre, eu quero pregar, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero converter a juventude. Vai devagar, peraí. Não é uma coisa assim mecânica, não é uma coisa assim, mas é a partir de uma experiência de Jesus Cristo, né? E depois a missão, ela é consequência também da convocação do próprio Deus. Né? É claro, muitas vezes tem-se a ideia de que missão é simplesmente partir. De fato, Jesus nos enviou para partirmos em missão, para ide pelo mundo todo. Anunciar. Mas esse é um momento, porque quem envia é o próprio Deus. Portanto, a primeira atitude do missionário é ele penetrar no seio da Trindade. Somente aquele que vai entrar no seio da Trindade, ali descobrindo o próprio Senhor, vai poder também anunciar. Até porque é Deus quem envia, é a Trindade quem envia. O missionário ele não vai anunciar em seu próprio nome. Portanto, é fundamental esse entrar em comunhão no seio da Trindade. Sim, porque o primeiro protagonista, parei bonita a palavra, né? O ator principal e quem move mesmo a missão no mundo é o Espírito Santo. Sim, exatamente. Daí vem a espiritualidade missionária, quer dizer, a partir do Espírito de Deus, que eu deixo mover o meu espírito, eu me sinto responsável de não ficar anunciando o reino, mas ser testemunha do reino. Exatamente. Veja que, primeiramente, né, essa entrada da Trindade, ele tem algumas consequências para a nossa vida. Né? Entre elas, por exemplo, primeiramente é que é Deus que nos envia, tem essa consciência.
Segundo, ali com a Trindade a gente vai aprender a ter o olhar de Deus. O missionário ele tem que olhar o mundo como Deus olha. O olhar de Deus é o olhar de misericórdia, de amor, de compaixão, tanto para com os crentes, quanto para com os não crentes, inclusive para aqueles que o contestam. Então, o missionário também tem que olhar, ele, estando no seio da Trindade, adentrando a Trindade na espiritualidade, ele vai ter melhor condições de perceber o mundo nessa situação. É uma das consequências. Eu fico lembrando de Paulo Apóstolo, o missionário que começou praticamente, né, essa dimensão missionária da igreja, ele constituindo comunidades, mas antes dele se tornar missionário, ele fez a experiência do ressuscitado e também movido pelo Espírito constantemente. Quando você fala, Padre França, que até contestações, e de fato a experiência de Paulo foi assim, né? Sofrimento atrás de sofrimento, até mesmo pela própria comunidade cristã, né? Então ser missionário não é uma poesia, né? Aliás, é uma das características da espiritualidade missionária é o sofrimento. Não sofrer por sofrer, mas viver essa fragilidade. Não ser compreendido também. Isso, viver essa fragilidade. O missionário faz lembrar, nós carregamos um tesouro em vaso de barro. Isso. O missionário não é um super-homem, né? Mas é quem experimentou a presença de Deus e que viu que isso é bom demais, que quer comunicar para o outro. Mas eu repito, não é comunicar apenas com palavras. Palavras só, isso um papagaio também fala, né? Mas como testemunho de vida, né? Sim. Mas o Papa Paulo VI, numa carta que ele escreveu em 1974 sobre a evangelização no mundo contemporâneo, ele dizia que o mundo precisa de mais de testemunhas do que de mestres. O mundo de hoje, aliás, diz ele, o mundo contemporâneo escuta mais as testemunhas do que os mestres. E se escuta os mestres, é porque também são testemunhas. Evangelho anunciante. Evangelho anunciante. O anúncio do Evangelho para todos os povos. Esse anúncio se dá como igreja. Nós somos igreja. A igreja, na sua essência, ela é missionária. Sim. Não é mesmo? Agora, eu não faço por conta própria. Tem um amigo meu, muito próximo, que ele veio de uma experiência de uma outra conteúdo de fé, tornou-se católico, e ele quis pegar a Bíblia e sair anunciando, falar em nome próprio até. E caiu do cavalo, porque não é eu falar, eu fazer, mas é nós. É a dimensão eclesial da missão, porque é dada para a igreja. E eu, como igreja, na igreja e pela igreja, por causa de Cristo. Se nós escutamos nas leituras dos últimos dias do tempo pascal que os missionários, ou melhor, que os discípulos, chegando a determinada cidade, Antioquia, por exemplo, lá eles anunciaram. E vendo que tinham receptividade, avisaram a igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém então deu a chancela e enviou os apóstolos. Então, eles fizeram o primeiro anúncio, mas a igreja veio como que confirmando, né, e impondo as mãos. Então a igreja, que tem um papel fundamental de reconhecer, de discernir se é de Deus e se é verídico tudo aquilo que está vivendo, porque tem nascido muito grupos que se dizem missionários, talvez com uma inspiração do Espírito Santo, dizem que mas daí está a igreja aí presente para discernir, né? Tem vários critérios, porque 2000 anos de história da igreja, é impossível que a igreja não tenha essa experiência profunda e até sua autoridade de reconhecer se é de Deus ou não, né? O próprio Cristo, que é o missionário do Pai, ele não veio por conta, ele foi enviado. E ele diz, como eu também vos envio. Então, uma característica do missionário cristão é ele vir em nome da igreja. Ele nunca faz por conta própria. É claro que em qualquer lugar onde você mora, onde você vive, você pode e deve anunciar ser um missionário, mas para começar uma missão realmente, né, é preciso entrar em contato, né, com a comunidade local. Veja, as pessoas que foram em Antioquia, eles não
pediram permissão para Jerusalém para anunciar Jesus. Eles começaram a anunciar, mas percebendo a receptividade, avisaram a igreja. E aí a igreja veio e confirmou. Né? Então eles também queriam se sentir enviados, não em nome próprio, mas em nome da igreja, em comunhão. Aliás, para Romeu, a igreja também, né, ela não é a destinatária da missão. Muitas vezes nós temos em conta de que a igreja é a destinatária da missão. Não. A igreja, eu disse agora há pouco, que a missão ela começa no seio da Trindade. A Trindade é a origem, mas a Trindade também é o fim da missão. Né? A igreja, ela é, do momento agora, é um sinal do reino, não é a plenitude do reino, mas a igreja caminha para a Trindade, onde seremos tudo em Deus. A igreja ela serva. Serva. E a igreja, essa igreja que vivemos vai passar. Vai chegar o dia eterno, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então, enquanto caminhamos aqui com a igreja terrestre, nós estamos anunciando, né, a Trindade, anunciando o Cristo, que é o centro do anúncio, mas caminhamos também para a Trindade. Nós devemos levar as pessoas ao conhecimento da Trindade e ao seio da Trindade também. Então o missionário não anuncia igreja. Não. Não vai anunciar a igreja. Até eu tenho uma dificuldade quando um grupo ou uma pessoa fala assim, venha para a igreja. Não venha para a igreja, venha ser igreja. Eu não vou eu sou igreja. E como igreja, anunciar o Cristo Jesus. Agora, anunciar a pessoa de Jesus não é apenas um conteúdo assim, de mensagem, né? Ou somente textos bíblicos, mas é anunciar uma pessoa. Sim. Isso compromete muito mais até. Sim. Aqueles que ficavam anunciando somente a mensagem eram os doutores da lei, que ficavam como escravos da letra. Nós não anunciamos, o Cristo veio para libertar. Ele é o anúncio. Né? Se você me permite, eu gostaria de dar 2 testemunhos que mostram essa espiritualidade. Faça isso. Num meio em que às vezes não existe conversão. Padre Jorge Pagliari, um missionário italiano que já falecido, que esteve no Brasil, missionário do PIMI, ele nas suas andanças, visitando os missionários brasileiros, que ele foi da Comissão Nacional, né? Ele chegou aos pés do Monte Fuji, no Japão. Lá tinha um padre brasileiro, 20 anos no Japão. E aí, como era depois da Semana Santa, ele perguntou para o padre, né, puxando o assunto, e aí, como é que foi a Semana Santa? Olha, foi a melhor semana que eu tive, a mais bem preparada. Muita gente, 2 pessoas na quinta-feira, 1 pessoa na sexta-feira santa e 2 pessoas no sábado, na vigília pascal. Aí aqueles que estavam com ele, eles perderam o chão, né? Ele ia falar o que para o padre? O padre retomou a palavra, né? Padre, o senhor deve estar pensando que eu sou louco, né? Porque depois de 20 anos de eu estar aqui, tão poucos resultados. O padre Jorge disse assim, eu não falei, mas eu pensei mesmo que era louco. Né? Mas, padre, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu estou onde Deus me mandou estar. Né? Independente dos resultados. Ele era respeitado, ele era querido. E ele estando lá, aquelas 2 pessoas puderam participar da Semana Santa. Então, independente do resultado, o missionário é testemunho. Um outro, não sei se você já ouviu falar, e se os irmãos que nos acompanham também, dos monges do mosteiro de Atlas, que foram assassinados, né? Foram mártires no começo desse século. Eles eram monges, né? E lá no meio dos muçulmanos. É interessante, tem até um filme de Dieu e des hommes, dos homens e de Deus, que mostra a trajetória deles. E lá não mostra um muçulmano convertido, mas eles estavam sendo perseguidos, inclusive os padres. E aí se conversava entre os padres se deviam ir embora ou não, né? Mas eles participavam do meio, as pessoas se aconselhavam, eles eram médicos, eles tratavam dos muçulmanos que ali iam nas festas dos muçulmanos. E aí uma pessoa disse para eles, se vocês forem embora, como é que vamos fazer? O mosteiro trapista, o mosteiro aqui para nós é como uma árvore, em que nós somos os pássaros
que nos agarralhamos nos galhos e à sombra desta árvore. Vocês vão nos abandonar? E eles fizeram a opção de permanecer. E morreram na mártires. Mas veja interessante, tantos anos lá na Argélia, não havia conversão, mas eram sinais de Deus presente ali. Todos sabiam quem eram os monges, sabiam que eles anunciavam o Cristo, os respeitavam, os amavam, e eles deram testemunho do martírio por amor aos muçulmanos. Os frutos virão depois. Sim. Vieram. Na verdade, a própria igreja, ela tem que buscar a conversão. Ela, sendo missionária, tem que lembrar sempre que é discípula, que sempre está aprendendo, sempre está amadurecendo. A igreja, né? E nós somos missionários, devemos nos tornar missionários sempre, mas não perder de vista que devemos seguir o Mestre, né? Sempre. Mas sabe, Padre França, eu vejo que há uma dificuldade muito grande. Eu vou anunciar o Jesus Cristo, anunciar a Boa Nova, o Reino de Deus, mas às vezes pode ter uma mentalidade de separação. Eu vou como igreja anunciar a Boa Nova, mas o mundo que se dane, né? Separa igreja e mundo, como se eu falar de Deus, eu ser testemunha de Deus, eu não posso mais ser do mundo. Não, é no mundo concreto que nós devemos ser missionários. A transformação da sociedade, dos corações, das estruturas que nós temos. Então, ser missionário não é uma coisa das nuvens, mas é algo que leva, como Jesus Cristo, uma encarnação. Né? A gente não pode dizer que vai sempre falar uma mensagem e a mensagem vai ser aceita por todos. Não, ela pode não ser aceita. Mas a nós compete semear. É interessante que o próprio Cristo, né, ele diz que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, e ele na oração sacerdotal, última semana da Páscoa agora, eu os envio ao mundo, né? Como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Eles não são do mundo, mas eu os envio ao mundo. Então nós não pertencemos ao mundo enquanto aos vícios do mundo, às falhas que o mundo tem. Mas nós moramos no mundo. Então nós somos como Cristo, enviados ao mundo. E como ele foi enviado ao mundo pelo Pai, ele foi morto aqui. O empenho, a entrega dele foi tanta que entregou a vida no mundo. Então nós também somos enviados ao mundo. Isso não significa que vamos aderir a todos os costumes do mundo. Mas nós vamos... Aquilo que não é valor, é um desvalor, é contra o reino de Deus. Nós temos que até denunciar, até ir contra. Mas o diálogo aqui é fundamental. Né? A Lumen Gentium, né? A Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, né? A luz dos povos. A igreja em diálogo com a realidade do mundo. Para dialogar, se propor, não é uma imposição, nem Deus se impõe para a humanidade, né? É uma proposta e daí testemunho que acompanha. Né? Sim. Agora, você falou uma coisa muito séria mesmo, que os frutos talvez não venham. Nós não temos que trabalhar como igreja para obter resultados. Sim. Um padre jovem corre o risco, um catequista jovem, um agente de pastoral jovem ou iniciante corre o risco de ficar um pouco na utopia. Agora vamos fazer. De repente encontra tantos obstáculos em que a pessoa depois amadurece dizendo que quem faz mesmo é Deus. Sim. E o Espírito Santo é que vai como primeira pessoa, ele que vai à frente. Então eu sou um instrumento. Eu diria assim, que eu não atrapalhe pelo menos. Claro. Né? Vou colaborar, mas que eu não atrapalhe. E se eu atrapalhar, que Deus me perdoe, porque ninguém é perfeito. Ainda mais, lembrando de uma coisa aqui, tem gente que às vezes começa a frequentar a igreja, a comunidade, daqui a pouco quer evangelizar sua família, e quer que seu marido mude, seu filho mude, etc. E daí não muda. Mas peraí. Outros dizem assim, olha, como que eu posso ser agente de pastoral se eu não consigo nem transformar minha família? Mas quem vai transformar não é você. Claro. Não é mesmo? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio nesse sentido. Então a espiritualidade missionária é a partir da Trindade, por causa de Jesus na ação do Espírito.
E o Pai que é glorificado em tudo isso, né? E nesse sentido nós fazemos a experiência da fragilidade. É Deus quem age, então nós vamos fazendo aquilo que é possível, mas nós não podemos nos acomodar. Devemos fazer tudo o que for possível com todo o esforço, mas sempre na experiência da fragilidade, na experiência da fragilidade. Veja Paulo. Paulo, você falou da experiência dele, né? E ele, de fato, ele chegou lá em Atenas, tentou usar os argumentos do mundo. Né? Eu vi que vocês são muito religiosos, tinha até um altar ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu anuncio? Ele fracassou terrivelmente ali. Missão fracassada. Sim. Mas os frutos vieram depois. Sim, com a comunidade. Mas ele percebeu, tanto que na próxima, ele mudou o esquema dele. Eu anuncio o Cristo e Cristo crucificado. Ele percebeu que a força dele não estava na lógica dos argumentos, do preparar bem todas as coisas, mas no testemunho do Cristo e Cristo crucificado. Aí ele foi feliz. Mesmo sofrendo os açoites, mesmo sofrendo os naufrágios, mesmo sendo apedrejado, ele nunca deixou de anunciar. Nós temos muitas pessoas hoje que são apóstolas, testemunhas do reino, na simplicidade da vida, muitas vezes escondida, né? Ou uma avó, ou então até um jovem, uma criança, um casal que é muito equilibrado no seu casamento e que luta diariamente. Então tudo isso é viver a missão. Sim. Né? Eu tenho uma imagem assim bacana, de repente um pai de família, um pedreiro que trabalhou o dia todo, cansado. Se ele sentar no banco da igreja, ele dorme, então ele fica de pé para não dormir, porque está cansado. E fica de pé lá na porta da igreja para sentir um ar. Daí imagina o padre ou alguém falando assim: vocês que estão aí encostados na parede, encostados na porta, que vocês não estão com o pastoral, assumam um trabalho pastoral. Mas mal sabe o padre que falou isso, que aquele pai de família é um testemunho de vida, é honesto no trabalho, pagou suas contas honestamente, cuida bem dos filhos, é um sinal de Deus. É missionário. Claro. Não é ficar participando somente de grandes reuniões e pastorais. Isso tem seu valor, tem sua importância, sua necessidade, mas não podemos confundir que ser missionário não é aparecer na televisão e nem aparecer nas reuniões. Exatamente. Então, uma característica do missionário, né, é no dia a dia, ele deve conhecer, se falou do padre que olhando lá julga até a pessoa, né? Mas o missionário, principalmente aquele que é enviado para outro lugar, ele deve se inserir na cultura do outro. E ali, lembrar que ele é sempre hóspede. Ele é um estrangeiro. Então, ninguém de nós gosta muito de pessoa arrogante. Então, o missionário, quando ele chega a algum lugar, seja numa outra terra, seja visitando uma pastoral diferente, seja visitando outra paróquia, ele vai chegar e vai observar o que deve acontecer. E a partir da observação, buscando o seu campo de ação, é que ele vai poder agir. Né? Porque ele vai pôr o risco de usar palavras que as pessoas nem compreendam. Eu diria assim, estamos quase chegando no final do programa, então falta 7 minutinhos para nós. Eu diria que o missionário, ele é sustentado pela graça de Deus na missão. Porque Deus envia, Deus sustenta. Mas o missionário tem que tomar a iniciativa de alimentar isso, na oração, no discernimento espiritual, na escuta da palavra, na escuta da necessidade do outro e na escuta do próprio coração, quando se fala da fragilidade, da carência. Mas é preciso cultivar diariamente, Sim. acreditando que Deus está presente, o reino que nós testemunhamos, anunciamos, não é nosso, é de Deus, não somos nós. E com certeza Jesus Cristo entregará tudo ao Pai. Isso é real, mas não vamos nos acomodar, né? O missionário não é aquele, Deus está fazendo tudo, eu vou fazer o que eu posso. Não, porque Deus faz e fez e é tudo para nós, eu vou fazer tudo também para viver bem a minha vida. Sim, se alimentar, como você falou, né? Os sacramentos também. E a palavra de Deus, como você falou, é fundamental. Eu tomei conhecimento de um outro missionário que trabalhava num país muçulmano. E cada vez que tocava o
Muazzin é o chamado da oração para os muçulmanos. 5 vezes por dia, o sacerdote muçulmano, ele sobe na torre da mesquita, de lá, no minarete, e lá ele entoa o muazzin para os muçulmanos rezar. Esse padre, cada vez que ele ouvia o chamado, ele parava para meditar a palavra. Então, em vez de seguir os horários, né, que nós estamos acostumados com a liturgia das horas, ele seguia o horário que os muçulmanos seguiam. Eles estão em oração. Então, ele aproveitava para parar e rezar. Sem culturação, né? Nós temos alguns minutos. Diga, Padre França, em poucas palavras, a sua experiência missionária, Amazonas. Olha que mundo que você foi lá trabalhar, hein? Nós temos 4 minutinhos para a nossa conversa. Então, uma das coisas que eu percebi de que mais do que levar o Evangelho, eu recebi. Aliás, essa ideia que a gente vai, né? Vou levar o Evangelho. Cheguei lá, tudo preparado, equipe de liturgia, uma paróquia bem estruturada. Por quê? Porque outros passaram lá quase 300 anos antes de mim, né? No barco a remo, barco a vapor, indo de comunidade em comunidade, uma vez por ano, uma vez cada 2 anos. Aí sim, mostrando Cristo, e principalmente com testemunho. Né? Então havia já uma comunidade formada. Então a primeira coisa que eu percebi foi essa. Né? E o que eu podia fazer lá? Né? Da minha parte, além de administrar como pároco, né, isso não diferencia muito do serviço aqui. Mas de conhecer as diferenças culturais, me adaptar a elas, né, e fazer aquilo que eu podia fazer, valorizando os serviços. Conheci vários ministérios de lá, diferentes, por exemplo, do que a gente tem por aqui. Né? A CNBB fala agora em celebrações da palavra, né? Ministro da palavra. Lá já tinha isso. Né? Os presidentes de comunidade, eles faziam, se reuniam toda semana para ler a palavra com o povo ali. São os missionários. Missionários também. Naquele canto de Deus, aquele reino, pedaço do céu, Amazonas, diocese de Quari. Quari, é. Mas isso que a igreja está querendo instituir agora, eles já faziam lá. Na década de 70, o bispo de lá fazia por rádio amador. Hoje a gente fala em videoconferência, né? Ele fazia por rádio amador, todo dia, em determinado horário, os padres ou as freiras iam para o rádio amador e lá ele transmitia as orientações que tinha, diariamente. O Espírito Santo ninguém segura, né? E ele é sempre novo, ele vai inovando, vai criando, é criativo, né? Ele recria sempre, e nos ambientes de necessidade, né? Eu fico pensando aquelas missões populares que temos nas paróquias, em ocasião do mês de outubro e tal. Eu sempre orientei assim: nós vamos sair de casa em casa para conversar com o povo. Não vamos levar Deus, nós vamos experimentar Deus junto com as pessoas, porque Deus já está naquelas famílias, nas pessoas, até mesmo não batizadas, né? Deus habita o coração, a vida das pessoas. Então é fazer a experiência e despertar para uma vida de coerência, uma vida de testemunho, né? Mesmo que eu não seja tudo aquilo que Deus quer de mim, mas eu acredito naquilo que eu devo ser. Exatamente. Né? O tempo é tão curto, nós devemos de conversar tanta coisa, né? Exato. Então, para encerrar essa nossa conversa, além de agradecê-lo pela presença aqui conosco, nesse projeto da paróquia, faça, Padre França, suas considerações finais, por favor. Se você, como todo católico, quer ser missionário, se aprofunde na Trindade, se aprofunde em Deus. Sem o conhecimento e a experiência de Deus, é impossível ser missionário. E ser missionário como igreja. Eu diria então, para encerrar essa nossa conversa, que o mundo está aí sedento de pessoas que deem testemunho, que seja sinal de esperança, de confiança, de coerência de vida. O mundo, nas suas estruturas familiares, sociais, econômicas, políticas, culturais, tudo isso é ambiente. Agora, eu não vou fazer tudo sozinho, por isso tem as pastorais, tem os organismos, as comissões, cada um com o seu carisma, mas eu em comunhão com todos, como igreja. Então, eu vou ser autônomo, mas em comunhão. Eu sou pessoa, mas sou comunidade também. Muito obrigado, Padre França. Amém. Falamos bonito aqui, né? Obrigado pelo convite. Que nossa vida seja um grande testemunho para o mundo,
Que Deus nos ajude e a você também. Então agora, receba de Deus a bênção. Eu convido para França para abençoar o povo comigo. O Senhor esteja com o coração de cada um e que desça sobre todos a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.